Um dos pilares do time do Inter falou sobre o ambiente após a saída do técnico Eduardo Cudê. Falamos também sobre a Operação Bernabei e o desejo do Internacional de contar com Oscar na próxima temporada. Tudo isso você confere aqui no canal depois da vinheta. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu estou aqui mais um dia para falar de Internacional e eu começo, pessoal, com uma entrevista que foi concedida ontem pelo volante Fernando. A entrevista foi concedida para a Rádio Gaúcha, para os colegas Diori Vasconcelos, Rafael de Vério e Lucas Arruda, entrevista que foi ao ar no Show dos Esportes da última quarta-feira. E o Fernando falou algumas questões bastante interessantes, pessoal. Primeiro, sobre o ambiente e a saída do técnico Eduardo Cudê. Abre aspas para o Fernando. O ambiente realmente estava pesado, complicado, foi bastante desgastante. E aqui eu vou colocar o contexto nessa fala do Fernando. Ele foi questionado sobre esse ambiente após a saída, ainda antes da saída do Cudê, na verdade, sobre o Cudê parecer um pouco desanimado com o trabalho. E o Fernando, de fato, confirmou isso, não exatamente com essas palavras, mas é claro que ele colocou também o contexto, né? A enchente, o Inter estar fora do Beira-Rio, treinar praticamente um mês em Itu, longe das famílias. Então, para o Fernando, tudo isso foi desgastando o ambiente, que era, assim, pesado com o técnico Eduardo Cudê, e isso saiu da boca de hoje, um dos pilares da equipe do Internacional, que vive um bom momento aqui com a camisa colorada. O Fernando, pessoal, também falou sobre o técnico Roger Machado. Abre aspas para o Fernando. Roger tem muito mérito por ter resgatado o Bernabei e bancar o Gabriel Carvalho com 16 anos. Então, o Fernando colocando aí muito mérito no Roger pela recuperação do Bernabei, que era um jogador que tinha jogado um jogo com o técnico Eduardo Cudê e nunca mais tinha aparecido. Esse jogo foi lá na Sul-Americana contra o Tomayapo, empate em 0-0 aqui no estádio Beira-Rio. E o Fernando também coloca muito mérito no Roger em bancar o Gabriel Carvalho, que é um garoto que também não jogava com o técnico Eduardo Cudê, jogou, até fez a sua estreia com o Cudê, deu um passe lá no Barradão para o Wesley marcar o gol de empate do Inter, mas depois não apareceu mais. Então o Fernando, ele coloca muito mérito no Roger e também rasga elogios ao novo técnico do Inter. Me surpreendeu bastante. Ele te facilita bastante o jogo, foi o que disse o Fernando, volante do Internacional. Ele é muito inteligente e aqui no Brasil não se tem muito isso. Então o Fernando, ele realmente está muito surpreso com o trabalho do dia a dia do técnico Roger Machado. Lembrando, pessoal, que o Fernando já trabalhou com grandes treinadores no futebol europeu, o principal deles, Pep Guardiola. Aqui eu não estou comparando o Roger com o Guardiola, não é essa a intenção, mas o Fernando sabe do que ele está falando e o Roger tem agregado ao Fernando, pelo menos foi o que ele disse nessa entrevista coletiva, nessa entrevista exclusiva, concedida à Rádio Gaúcha. E o último detalhe dessa entrevista, o Fernando falou sobre D'Alessandro. E ele reconheceu que é um ídolo do clube, que é um jogador vencedor e que está ajudando no dia a dia do Internacional. Abre aspas para ele. Quando ele fala, você escuta, porque ele é um vencedor aqui no clube, ele sabe o caminho. Então, foi mais ou menos isso que disse o Fernando sobre D'Alessandro, o Inter com seu novo departamento de futebol, com a sua nova comissão técnica. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. No domingo, o Colorado enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbis. Aliás, São Paulo que ontem empatou pela Copa Libertadores da América contra o Botafogo. Resultado bom fora de casa para a equipe do técnico Luiz Ubeldia, que pode poupar jogadores contra o Internacional. Bom, pessoal, vamos mudando de assunto aqui. A gente falou sobre Bernabei. O Fernando elogiou bastante o Roger sobre a escalação do Bernabei nessa retomada do Internacional, e esse jogador, ele tem sido alvo de debate nos bastidores. O Inter está interessado, evidentemente, em ficar com o Bernabei, ele que tem contrato somente até o final desse ano, está emprestado pelo Celtic da Escócia.
Bom, pessoal, a informação que foi trazida ontem pelo meu colega Simon Bianchini e que eu consegui confirmar também com algumas pessoas, tanto do Internacional como pessoas ligadas ao Bernabéu, é que o Inter vai tentar um novo empréstimo. Esse é o desejo da direção colorada. Nesse momento, o Inter não tem dinheiro para fazer a contratação. O Bernabéu custa, nesse momento, 4 milhões de euros. É o passe fixado que está em contrato. São mais aí de 20 milhões de reais. E o Inter não tem essa grana para desembolsar, principalmente um lateral esquerdo. Então a ideia inicial do Inter é tentar um novo empréstimo do jogador até o final do ano que vem ou até a metade do ano que vem, para daí depois tentar ficar com o jogador em definitivo. Então esse é o plano que está sendo montado. Não há ainda uma espécie de resposta do Celtic da Escócia, não se sabe ainda se isso será algo interessante, mas o que eu pude confirmar com algumas pessoas ligadas ao Bernabéu é que o próximo mês, o mês de outubro, vai ser um mês decisivo, um mês que as negociações de fato vão começar, porque elas ainda não começaram de forma oficial, o Inter está apenas trabalhando essa questão nos bastidores. E para a gente fechar, pessoal, eu quero falar sobre outro negócio e sobre outro negócio que empolga muito o torcedor colorado, que é o Oscar. Aliás, o Oscar ele já vem sendo assunto desde a passagem do Kudê aqui no início do ano. Lembram daquela entrevista que o Kudê fala que só falta o Oscar no elenco do Internacional, que ele tenta a contratação desse jogador, que é isso que ele pedia ao presidente Alessandro Barcelos. Bom, pessoal, nos últimos dias o Oscar deu uma entrevista dizendo que vai sair do futebol chinês. Ele tem contrato até novembro com o Shanghai Port da China e o Oscar disse que vai sair, quer voltar para perto da família, quer ficar mais próximo dos seus familiares, não quer mais jogar na China, ele que passou os últimos anos e uma parte importante da sua carreira jogando no futebol chinês. Entretanto, pessoal, o empresário do Oscar, nas últimas horas, em contato com o pessoal da Revista Colorada, trouxe uma informação e uma tendência de que o Oscar permaneça no futebol do exterior, que nesse momento a tendência é que ele não volte ao futebol brasileiro. É claro que se ele voltar ao Brasil, o Inter é uma das principais opções, o Flamengo também surge com muita força, mas o Oscar tem um carinho pelo Internacional. Agora, o empresário do jogador coloca a tendência da sua carreira seguir no futebol do exterior, seja no futebol europeu ou no futebol asiático, mas o Oscar não deve voltar ao Brasil nesse momento. O Inter observa a situação de longe e, tendo o ok do Oscar de retornar ao futebol brasileiro, o Inter vai fazer uma investida neste jogador que deixou o clube já há alguns anos, mas ainda está no imaginário do torcedor colorado. Valeu, pessoal! Fechando mais um vídeo aqui do canal, peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e me dê esse voto de confiança. A gente está começando e vamos seguir uma jornada aí acompanhando o Internacional. Valeu e até uma próxima!